Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você com a bendita palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aberta, para um momento de reflexão, mas muito mais do que isso, um momento de deixarmos também a nossa vida, o nosso coração, no coração de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial. Cada vez que eu olho para as Escrituras, ela é como se fosse um espelho, onde nós podemos nos ver, não do lado de fora, mas ver o estado da nossa alma. E é tão lindo saber que há um poder inerente na palavra de Deus de ir nos transformando. O propósito pelo qual Deus nos deu a Bíblia não foi simplesmente para nós só ficarmos lendo e estudando, não. É à medida que vamos lendo, ela vai nos transformando. Sabe, ela vai nos lavando, vai nos purificando, vai mostrando o caminho e, acima de tudo, o alvo final de Deus é vivermos aqui na terra o sonho que Ele tem para todas as suas criaturas, de vivermos aqui como Jesus viveu. À medida que rendemos a nossa vida a Ele e permitimos que Ele viva a vida dEle através da nossa vida, aí sim nós encontramos esse ponto, sabe, que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa história. Hoje minha Bíblia está aqui aberta, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21. É um texto tão lindo, como toda a palavra de Jesus é, e tem um peso eterno na nossa história. Ouça o que diz a Escritura. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu vou ler novamente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O trato de Deus para conosco é sempre individual. Ninguém vai dar conta para o outro a Deus. Não, se tem uma pessoa doente, eu não posso tomar injeção no lugar dela. Se eu tenho alguém com fome, eu não posso comer no lugar dela. O trato é pessoal. Assim também é com Deus. Assim também você sempre precisa ter esse entendimento. Muitas vezes pessoas imaginam, mas se eu for viver assim uma vida, a vida cristã, se eu for viver, a minha vida vai ficar sem sentido, sem propósito, sem razão. Pelo contrário, a vida só é vida quando nós escolhemos pautá-la através dos princípios da palavra. Por isso que Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os mandamentos do Senhor estão aqui. Toda a Bíblia. Mandamento não é só uma questão de falar assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você sabia que tem mais mandamentos que diz para fazermos do que deixarmos de fazer? Muitas pessoas acham que os mandamentos de Deus é só proibir, é um desmancha-prazer. Pelo contrário, à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai encontrar Jesus trazendo ordens e ordens e ordens para fazer e não deixar de fazer simplesmente. Por isso ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem ama Jesus é aquele que guarda os mandamentos dele. E esse guardar os mandamentos dele não significa colocá-los dentro de um cofre fechadinho no seu coração, não. Guardar significa colocá-los em prática. À medida que você vai vivendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, à medida que você vai pautando sua vida, suas decisões em cima dos mandamentos, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Jesus continua dizendo, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Amar Jesus é amar a Deus, o Pai. Aquele que me ama, meu Pai o amará. Diz aqui, aquele que me ama será amado por meu Pai, diz, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Essa expressão final, e manifestarei a Ele, eu me manifestarei a Ele.
Ele quer dizer exatamente isso, que Ele vai se revelar a você. Eu nunca vi Jesus com meus olhos. Tem pessoas que já o viram, mas eu não preciso vê-lo. Mas eu tenho visto a manifestação dele na minha vida, em tantos momentos. Muitas vezes de dores, de lágrimas, vales da morte que eu já experimentei a presença dele, ouvindo a palavra dele dizendo: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Quando você começa a entender isso, Jesus falando: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe, ele já manifestou o quanto ele nos ama. Quando você vê a cruz, quando você vê Jesus ali, você vê a expressão maior do amor de Deus se revelando. Mas essa revelação tem que cair dentro de você. Por isso Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você vive esta realidade, você vai ver Jesus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele diz: eu me manifestarei a ele, eu me revelarei a ele, eu estarei com ele, eu vou caminhar com ele, eu me manifestarei a ele, eu vou intervir na história dele. Por isso ele diz: nunca, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. A maior riqueza que você pode ter aqui na terra é ter a graça de viver essa realidade, de tomar posse de todas essas promessas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu me vejo amado por ele. Não é porque eu sou pastor, não. Ele me ama. Quando você entende isto, e ele diz: e me manifestarei a ele, você vai ver a manifestação dele na sua vida, nas pequenas coisas. Muitas vezes enxugando as suas lágrimas, estendendo a mão e te erguendo, te abraçando, se identificando com você, tendo uma empatia tão grande na sua dor e se alegrando na sua alegria. O maior privilégio que você tem não é só de amá-lo, mas de você saber que ele te ama e que ele quer se manifestar na sua vida. Guarde isso. Nós temos tanto para falar, não? Então eu quero deixar o nosso telefone com você para termos um diálogo. Ligue para nós, 3429-9550. Qualquer dia, qualquer horário, você pode ligar, 3429-9550. E amanhã, se ele permitir, eu quero voltar para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.